O meu convidado de hoje é doutorado em Ciência Política, já foi deputado na Assembleia da República, ex-assessor do Primeiro-Ministro Dr. Pedro Passos Coelho, é fundador do Movimento 5.7 e ainda coordenador do livro Linhas Direitas, Cultura e Política à Direita. Obrigado, Dr. Miguel Morgado, por ter aceito o convite para cá estar. Um prazer, Jorge. Nós não vamos falar de linhas à direita, vamos falar de linhas direitas e eu começaria por aí. E esta seria a primeira pergunta que lhe colocaria: é se, na sua ótica, os partidos atualmente, de uma forma global, precisam de uma linha que os endireite para aquilo que são as suas bases, as suas origens. Bem, olá então a todos, boa noite a todos. Em primeiro lugar, deixa-me pedir desculpa por a minha imagem não estar estável, é que eu estou a fazer isto a partir do telemóvel, tenho que estar a segurar isto, de vez em quando canso-me, as mãos mexem, então é mais por aí. Bem, irmos ao nosso assunto. Vamos lá ver uma coisa, num sistema partidário de democracia normal, nós vamos encontrar muitos partidos. Nem todos terão representação parlamentar, mas haverá muitos partidos. Os partidos não têm todos as mesmas ambições, não têm todos a mesma interpretação do que é ser um partido, e não têm todos a mesma orientação ideológica. Isto para dizer que estes três fatores depois pesam no modo como os partidos não só se organizam internamente, mas também como se apresentam ao eleitorado. Quer dizer, para ser concreto, há partidos que terão uma linha ideológica muito estrita e que se destacarão por uma grande disciplina intelectual. E isso a gente tem à esquerda e tem à direita. É? Em Portugal não é exceção. À esquerda nós temos partidos cegamente ideológicos, nomeadamente o Partido Comunista Português, o PCTP, MRPP, que não tem representação parlamentar, partidos desse tipo. Depois temos uma espécie de facção no Bloco de Esquerda, que é ideologicamente também muito determinada, mas há uma outra que tem ambições de poder e, portanto, está disposta a negociar certas coisas. À direita nós temos o aparecimento da Iniciativa Liberal, que é assumidamente um projeto ideológico também. Acho que o caso do Chega é uma coisa diferente, uma coisa mais nebulosa, mais dependente das idiosincrasias da liderança que tem atualmente. E depois há grandes partidos que contém no seu interior uma grande pluralidade de opiniões. Para falar do meu, eu sou do PSD, sou militante do PSD, para falar do meu. Eu tenho uma interpretação que me parece que é a única compatível com a história do PSD desses últimos 45 anos, mas há quem discorde e algumas pessoas que discordam neste momento na direção, mas a minha interpretação da história do PSD é a mesma interpretação que eu faço da história da CDU alemã, do Partido Conservador na Inglaterra, do Rassemblement que havia, republicano que havia, isto agora do de Pantanas, em França, isto é, que partidos que têm no seu seio famílias que são política e ideologicamente distintas. No caso do PSD, eu sempre dei o exemplo das 4 famílias da direita que estão lá todas. Estão lá conservadores, estão lá liberais, liberais de vários tipos, estão lá democratas cristãos que fundaram o próprio partido, e depois está também um grupo importante de social-democratas, se quiser falar assim, quer dizer pessoas que estão à esquerda destes todos, mas que não são socialistas. Daí ser um partido pluralista. É um partido pluralista porque é um partido que pretende representar uma grande parte da sociedade portuguesa. Não é possível, numa sociedade que ela é já, antes dos próprios partidos serem pluralistas, ela pluralista também, poder ser representada para um grande projeto nacional, para um grande projeto de governação, se não for por uma instituição, por um partido que contenha também uma grande pluralidade. Claro que depois tudo se joga no modo como é negociada esta diversidade interna. Eu chamei este processo uma federação. Há uma negociação permanente federativa, que é de reunião daquelas pessoas, daqueles grupos, daquelas orientações ideológicas, para um projeto comum, que tem de ser corporizado, e que depende sempre das lideranças conjunturais. Então, no caso do PSD, isso quer dizer em concreto o quê? Quer dizer que quando aparece um líder, que tem ele pessoalmente uma inclinação mais, supomos, conservadora,
ele vai trazer as suas inclinações para essa liderança, com certeza que sim. Mas se ele for um líder do PSD, como um líder do PSD deve ser, então ele saberá que deve sacrificar também as suas inclinações pessoais, porque tem a missão de ser o polo aglutinador de todas aquelas federações, não só da sua, mas de todas. As grandes lideranças do PSD, e o PSD teve 3 grandes lideranças até hoje, a meu ver: Sá Carneiro no final dos anos 70, Cavaco Silva em meados dos anos 80 e Pedro Passos Coelho em 2011 até 2015. Pedro Passos Coelho teve uma experiência mais curta. A de Sá Carneiro não foi temporalmente muito mais longa, mas enfim, teve outras vicissitudes. Todos eles tinham as suas próprias inclinações pessoais, ideologicamente falando, os seus próprios entendimentos, e claro que empurraram o partido para uma determinada orientação genérica. Mas eles souberam foi interpretar precisamente a condição do seu partido de ser essa diversidade. E, portanto, eles foram o pivô, digamos assim, de negociação e de federação permanente daquelas famílias todas. Os líderes, e eu estou à vontade para dizer isso, porque eu já disse isto ao Rui Rio num Conselho Nacional. Não é cá de falar das costas e não sei o quê, não. Eu já disse isto ao Rui Rio diretamente, com muitas testemunhas, com dezenas de testemunhas. E já disse isto várias vezes no PSD. Liderar um partido como o PSD é diferente de liderar um partido como a Iniciativa Liberal, como os partidos da democracia cristã, por exemplo, em Itália, os que ainda subsistem, ou à esquerda, liderar um partido como o Partido Comunista. E basicamente funciona desta maneira. Há um projeto ideológico que queres aderir a esta disciplina intelectual. Não é que se vá bater nas pessoas, a esta disciplina intelectual. Se esta disciplina intelectual te desagrada ou te convida a uma discordância, tu não estás bem aqui. Não é que as pessoas andem a correr com elas, não é isso. É a própria orientação do partido que é afirmativamente assim. Um líder do partido do PSD tem de perceber, o PSD é outro partido equivalente daqueles CDU alemão e por aí dentro. Nova Democracia na Grécia, partidos desse tipo, partidos de centro-direita, digamos assim, de grandes partidos de centro-direita. Tem de perceber que há um fardo. O líder do PSD tem que perceber que assumir a liderança do partido daqueles é assumir um fardo. E o fardo é esse. É a consciência de que não é por eu ser, agora já não conservador, mas no outro caso, eu ser democrata cristão, que quero refazer o PSD à imagem e semelhança de um partido da democracia cristã. Isso é um erro tremendo, porque evidentemente esvazia o partido, esvazia literalmente, as pessoas vão ter que se ir embora, porque a maior parte das pessoas não vão ser daquela ala, que está razoavelmente partido por grupos mais ou menos equivalentes. E no fundo é tentar fazer uma espécie de reengenharia por cima a um partido que nasceu nessa diversidade das bases. Quer dizer, porque é que o Partido Social Democrata, em concreto em Portugal, é assim desde 74? Porque as bases que fizeram o PSD eram assim. E assim ficaram. Quem fez o PSD? Não estou a falar agora que é daquelas elites aqui de Lisboa e não sei o quê, que andaram a construir o PSD ali, né? Estou a falar das pessoas que, no terreno, fizeram o PSD naqueles anos 70. Havia uns tipos que eram conservadores católicos, outros que eram conservadores não católicos, havia os liberais, havia os tipos social-democratas, havia os democratas cristãos, havia essa gente toda. E essa gente toda fez o PSD. Fez o PSD um partido tão grande que, à exceção do Partido Socialista, vejam bem, foi o único partido nacional que apareceu em Portugal. E, por enquanto, é o único grande partido nacional que existe a par do Partido Socialista. Se quiserem converter o PSD num partido como o Bloco de Esquerda, que é forte em 2 ou 3 pontos do país, isso assegura um grupo parlamentar, mas dá para valer 10% ou 15% nos anos bons, e podem fazer do PSD uma facção que toma conta daquilo e escorraça os outros todos. Isso podem. Deixa de ser um partido nacional. Deixa de ser um partido representativo da sociedade portuguesa como um todo. Isso é que me parece grave. Portanto, eu diria, para responder à pergunta, há partidos que precisam dessas linhas. Existe uma grande crise intelectual neste momento no Ocidente que afeta tanto a esquerda como a direita e dificulta a articulação dessas linhas sem se caírem em delírios, não é? E por isso é que eu acho que a saída para essa crise intelectual passa não pela constituição de partidos nicho, partidos ideologicamente identificados, mas por uma discussão intelectual que não tem lugar nesses grandes partidos desde há muito tempo, que deve ter passar a ter lugar agora. E foi isso que me propus fazer desde há 2 anos para cá. A ver se no PSD e na área ali à volta do PSD se retoma uma discussão intelectual, não para dizer, olha,
vocês agora vão todos levar com uma cartilha que eu, Miguel Morgado, inventei. É nada disso que eu uma vez propus às pessoas. O que eu proponho às pessoas é que vamos pegar nos pontos de cada uma destas famílias diversas e vamos ter uma conversa para que, das noções mais ou menos confusas, das posições mais ou menos contraditórias que temos vindo a assumir, se podemos articular, mantendo essa diversidade, um projeto nacional alternativo ao socialismo. Porque, depois quando me pergunto, então, mas há tanta diversidade, como é que é possível colar isso tudo, colar essa diversidade? Reparem, o desafio é interessante, porque se a ideia não é devolver tudo à uniformidade, tornar tudo igual, toda a gente a pensar da mesma maneira, não é isso que eu quero, até porque eu acho que isso mata a direita, não é necessariamente assim com a esquerda, que sempre foi obcecada com o sectarismo, com a ideologia unificada, não sei o quê. As direitas viveram muito mais desta atribulação, desta vida selvagem da discussão permanente, e é isso que eu gostaria de manter. Mas então, se não é um projeto de uniformização à força, então o que é? É nós percebermos que existem dois pontos à volta dos quais tem de haver consenso. E eu propus que esses dois pontos fossem, no caso das direitas portuguesas, noutros países será outra coisa qualquer, nos outros países neste momento não me interessam. Em Portugal, um projeto não socialista tem que ter dois pontos de aglutinação. E também de exclusão. Basicamente o que eu estou a dizer é que também quem não se revê nisto também não vale a pena juntar-se, continua a sua vida independente. O reformismo, aquilo que eu chamei o reformismo, e o europeísmo de um determinado tipo. Uma adesão ao projeto europeu sem as ilusões da construção do Superestado Federal. Isto é, a adesão ao projeto europeu na compatibilidade da sobrevivência na história da nação portuguesa, que não é o projeto da esquerda. A esquerda está-se nas tintas para a nação. E, portanto, o que eu estou a dizer é partidos de direita que possam aparecer em Portugal que sejam anti-europeístas. Com certeza, têm toda a liberdade para o fazer. Noutros países da Europa há. O que eu digo é que não cabe nesta Federação das Direitas tal como eu os entendo. Posso estar errado, mas esta é a minha proposta. E a mesma coisa, aquilo que eu entendo por reformismo. Quer dizer, há um projeto de governação próprio de um entendimento de que o país, como está há 20 anos, não está bem. Isto é, não é para ir lá gerir a situação. Um projeto reformista é dizer assim, este país podia ser muito diferente, como diz o Sá Carneiro às tantas, numa entrevista que ficou famosa. Portugal não é isto. Não pode ser isto. E pode ser muito mais do que isto. Portanto, é preciso reformar as instituições, é preciso reformar a economia, é preciso reformar o sistema político. E o projeto de governação é esse. Portanto, quem acha que isto mais ou menos como o PS governa, é mais ou menos isto como o PS governa, tirando a corrupção do PS e os tráficos de influência do PS, quem acha que isso basta, então não tem um projeto reformista. Tem um projeto de continuação, de alternância ao Partido Socialista. O PSD muitas vezes refletia-se nisso, no passado e hoje, que é basicamente dizer que no PSD somos mais competentes que no Partido Socialista, ou não somos tão corruptos como no Partido Socialista, ou não empregamos tanta gente como o Partido Socialista, mas nas políticas depois mantemos praticamente tudo igual. Isso não é projeto reformista nenhum, é outra coisa. Sim, olhando também para essa questão do reformismo e também um pouco daquilo que devem ser também os partidos, e olhando também para outro dos grandes problemas e dos debates que tem que se fazer enquanto nós, agentes ativos na política, que é também o afastamento entre aquilo que é o cidadão e a classe política e também a abstenção. Isso, de certa forma, isso também não estará ligado também a essa falta de, às vezes, de revisão daquilo que são as causas que os partidos defendem? Acho que isso é verdade. Eu digo já, sei, há 2 anos que digo isto, em público, claro. Antigamente tinha funções que também não me permitiam falar sobre estes assuntos com a mesma publicidade com que falo deles hoje. Mas eu digo já há algum tempo que no caso do meu partido, para não estar a falar dos outros, existe um problema de cinzentismo. Que o PSD se tornou um partido cinzento.
E isso também decorre da... Eu não direi tanto da atualização de bandeiras. O PSD tem um programa político novo que foi aprovado no Congresso de 2012. E é um programa, parece-me a mim, muito mais moderno do que o programa de qualquer outro partido em Portugal. Eu não diria tanto que é uma atualização do programa, porque o programa parece-me bastante interessante. Diria que há, de facto, uma dificuldade das lideranças do PSD em articularem depois isso com um projeto de governação que alicia as pessoas. Acho que, no entanto, aconteceu em Portugal um conjunto de coisas que também ajudam a explicar isso. Em primeiro lugar, a direita, as direitas, em sua pluralidade, despolitizaram-se muito mais depressa do que as esquerdas. Para a malta da tua idade, Jorge, mais novos, é um bocado difícil vocês acreditarem nisto. Mas, nos anos 80, quem tinha a rua, quem tinha capacidade de mobilizar dezenas e dezenas de milhares de pessoas para fazer grandes manifestações em Lisboa e no Porto era a direita, não era a esquerda. Malta dos meus alunos da universidade, há 20 anos, ou 25 anos, ou 30 anos, habituaram-se a ver o Partido Comunista e a Bloco de Esquerda a pôr gente na rua. Não muita gente, mas para o que eles estão habituados. Eu ainda sou da geração em que o PSD, ou uma candidatura apoiada pelo PSD, como a de Freitas do Amaral em 85, 86, ou Cavaco Silva a concorrer a Primeiro-Ministro, ou Sá Carneiro à frente da AD, conseguiam pôr 100 mil pessoas numa manifestação em Lisboa ou no Porto, sem haver telemóveis, sem haver internet para convocar as pessoas. Era de passa-palavra. Foram mobilizações absolutamente inesquecíveis. Eu assisti miúdo a algumas, e onde se via que o PSD e os seus aliados à direita, quando o CDS estava lá do PSD, por exemplo, tinham a rua. No sul do país não era tanto assim, na cidade onde eu vivia em Setúbal não era tanto assim, com certeza que não era, mas certamente que do Tejo para o Norte era. E isso acabou. Isso acabou, quer dizer, as pessoas que votam nos partidos à direita, o PSD, o CDS, agora estes partidos novos, o IEL, ou o Chega, são pessoas que, em regra, consideram que a discussão política é uma espécie de nota de rodapé das suas vidas. São pessoas que muitas vezes trabalham no setor privado, têm mais que fazer, estão muito ocupadas, têm uma orientação de vida muito individualista, tomar conta delas, da carreira delas, da família delas, dos seus casamentos ou dos seus divórcios, dos seus filhos, da sua família, dos seus ascendentes que estão a seu cargo, os pais velhos, que estão... Enfim, os problemas normais de um português que os subtraíram ao interesse pela política. Isso é um ponto muito importante. Portanto, haverá um grande ressurgimento das direitas em Portugal quando uma parte desse interesse puder ser reacendido. E realmente as coisas estão muito adormecidas por aí, não é? Pronto. Esse é um primeiro aspecto que eu acho que vale a pena. Isso também aconteceu em grande parte no eleitorado do Partido Socialista, também houve uma grande despolitização. Mas a repolitização de uma parte do eleitorado a cargo do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista através dos sindicatos, aconteceu numa escala que não aconteceu à direita. E, portanto, há aí um desequilíbrio grande quando é preciso falar de grandes causas e depois ter gente a aparecer na televisão. Houve algumas exceções a isto, mas normalmente motivadas por problemas ligados à agenda da Igreja Católica, chamada agenda fraturante, que normalmente eram reações ou respostas à agenda da esquerda. A esquerda punha na agenda política o aborto e a malta que era contra o aborto era capaz de pôr muita gente na rua, mas por reação. Isso aconteceu em 3 ou 4 ocasiões nos últimos 25 anos ou nos últimos 30 anos, mas à exceção disso era difícil, ou tornou-se difícil, repolitizar as pessoas. Depois, há aqui um outro problema que é mais genérico à nossa democracia e às outras democracias europeias, que é o problema da representação política. A representação política, ao contrário do que muitas vezes se diz, foi desenhada e concebida para um regime parlamentar moderno, em parte para aproximar
os políticos das pessoas, mas em parte também para as afastar. Não sei que isto pode parecer paradoxal. Mas a representação visa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aproximar dos eleitores e afastá-los dos eleitores. E como esse movimento de vai e vem é intrínseco à própria natureza da representação política moderna, significa que nós teremos sempre uma crise de representação. Sempre uma crise de representação. Também nunca me afligiu tanto as queixas das pessoas de dizerem mas quem é que aqueles deputados julgam que são para votar X ou Y? Eu dou também um exemplo da minha curta carreira como deputado. Fui deputado 4 anos, entre 2015 e 2019, mas tive a oportunidade de dizer isto e de votar em conformidade no meu grupo parlamentar. Houve uma discussão no grupo parlamentar do PSD sobre se deveria haver um referendo nacional sobre um determinado tema. Na altura foi sobre a área da eutanásia, não nesta segunda leva da eutanásia, na primeira. Eu fui daqueles que achei que não devia haver um referendo sobre a eutanásia. Precisamente por causa da questão da representação política. Eu acho que os deputados e o Parlamento Nacional têm toda a legitimidade para fazer uma lei que regule a eutanásia, num sentido ou noutro. Por isso eu não me preocupo muito que as pessoas, porque eu acho que isso é intrínseco à natureza da representação, como eu estava a dizer, que as pessoas digam, estamos aquele deputado, Miguel Morgado, quem é o gajo para dizer que não quer o referendo? Eu quero decidir eu. Pronto, o gajo, que sou eu, foi eleito com os votos dos portugueses. Portanto, eu tenho um mandato de representação. E naquele caso representei pelo menos as pessoas que também acham que não devia haver um referendo. Ok? Mais grave, isso sim, isso é que é uma crise de representação grande, é que os representantes estão lá para escrutinar a ação do governo e dos órgãos de soberania. Quando os deputados se demitem desse trabalho de escrutínio, aí temos um problema de representação sério. Aí temos um problema sério e não há paliativos para esse problema. Aí não há paliativos. Não há cá teorias que justificam. Não, estão a faltar ao seu dever. Estão a faltar ao seu dever. E aí as pessoas têm razão para estarem indignadas com os deputados. Se eles não fizerem o trabalho, que é o seu por natureza, de escrutinar a ação do governo. Podem dizer disparados. Reparem uma coisa. Ao contrário do que se diz, os deveres dos deputados da oposição também era prioridades. Quando as pessoas dizem assim, olha, aquele só disse mal do Costa, ou do Centeno, ou não sei de quem, ele não propôs nada. Um deputado da oposição tem, o primeiro dever é escrutinar a ação do governo. Exatamente. Se o escrutínio é negativo, deve valer uma crítica. Só muito depois é que tem que apresentar soluções. As soluções é de quem está no governo. Com certeza, um deputado da oposição parecerá muito mais completo se sugerir às pessoas que, se for ele para lá governar, já sabe o que é que vai fazer. Mas calma lá, o primeiro dever de escrutínio, o primeiro dever do deputado é escrutinar a ação do governo por uma razão muito simples. À direita, à esquerda não é necessariamente assim, mas há uma intuição muito antiga da direita que é esta. Que todas as pessoas que são dotadas de poder são levadas a abusar dele. Portanto, a possibilidade do abuso de poder é enorme sempre, independentemente do caráter das pessoas. Então, só há uma maneira de evitar, prevenir dos abusos de poder. É escrutinar e manter dentro de limites aqueles que têm poder. Neste caso, um governo. Pode ser também um tribunal. Nós podemos escrutinar os acordos, podemos escrutinar as decisões dos juízes, com certeza que sim. E não são só os deputados, a comunicação social, não é? Sim. A comunicação social não tem como dever, ao contrário do que alguns jornalistas parecem querer fazer crer, não tem nunca o dever de ser o coro do governo. Alguns entendem que é a sua tarefa. Mas não é, ao contrário. Desde que existe liberdade de imprensa, no princípio do século XIX tive que se pensar a sério quando apareceram os jornais de grande divulgação e os regimes parlamentares começaram a despontar na Europa, a malta teve que pensar muito a sério que era isto da imprensa livre. E as grandes doutrinas de direita que apareceram na altura, nomeadamente em França, sobretudo em França, chegaram a esta conclusão muito interessante de que o Parlamento tem que estar lá para escrutinar a ação do governo e a imprensa tem de exponenciar esse trabalho de escrutínio. Isto é, a imprensa é uma espécie de grande holofote que põe à luz, para que toda a gente possa observar, as ações do governo que quer manter tudo no escuro, na penumbra. É para isso que serve a imprensa.
e para tornar uma discussão plural dentro da sociedade. Não é para fazer os fretes ao governo. Isso é o lugar da imprensa nos regimes totalitários. Não é no regime livre. E olhando para essa questão daquilo que é o papel da oposição, e fazendo agora também um bocado de ligação para aquilo que estamos a viver, Sim. há as pessoas que pensam que quem está na oposição e critica, não é? Seja eu um mero militante ou algum deputado que critique o governo por determinada ação, seja ela da ministra, seja do primeiro-ministro, não temos que criticar porque temos que estar unidos. Não, se há a altura em que é para fazer a oposição, deve ser esta precisamente para que, num momento como esse, haja esse escrutínio e não se permita que aconteçam erros e não haja esse abuso, não é? Isso é o típico comportamento de pessoas que ainda não acreditam suficientemente na democracia. A democracia é um regime que propõe às pessoas que a qualidade das decisões públicas, a qualidade da governação, é diretamente proporcional à discussão que é lançada sobre as decisões. Quer dizer, um democrata acha que as decisões das autocracias serão inferiores, precisamente porque não têm feedback nenhum. Não há ninguém riposta, ninguém propõe nada em alternativa, há uma espécie de esmagamento do silêncio, à decisão do governante e o resto é silêncio. A democracia propõe o contrário, que é como uma espécie de cérebro a funcionar. Nós próprios, quando estamos a tentar tomar decisões na nossa vida, dentro da nossa cabeça pensamos, estou a fazer bem, eu estarei a fazer bem, o que é que há aqui contra? E nós sabemos que quando tomamos decisões levadas por impulso, de uma opinião muito unilateral na nossa cabeça, nós vamos nos arrepender dela. Não devia ter feito aquilo, foi uma decisão muito precipitada, onde é que eu estava com a cabeça? Não é? Uma decisão meditada é aquela em que nós dizemos, espera lá, quais são os contras disto? Não acho que este é o caminho, mas quais são os contras disto? Tem de haver uma discussão interna dentro da nossa cabeça. Ora, a democracia tem de viver dessa discussão permanente dentro do sistema. Quando nós vivemos o período, como estamos a ver agora, em que o governo absorveu poderes que nenhum governo até hoje em Portugal teve, e alguns poderes inconstitucionais, que ninguém quer saber, não é? Porque também é um país que é o que é, a Constituição só serve em algumas ocasiões, noutras não serve para nada, o governo está a agir em alguns aspectos inconstitucionalmente, ninguém quer saber. Mas quer dizer que o governo está a absorver tanto poder que é nesta altura que o escrutínio dessa concentração de poder tem de ser maior. Agora, quando há pessoas que dizem que não sou eu que o digo, os grandes mestres desta coisa toda foram sempre caracterizados por uma grande razoabilidade, um grande centrismo político, ensinaram há muito tempo que as democracias podem morrer por excesso de controvérsia, excesso de discussão, que degeneram depois até em guerras civis, com certeza, já aconteceu várias vezes. Tem de haver um consenso mínimo sobre as regras do jogo. Em Portugal, as regras do jogo chamam-se Constituição. Tem de haver um consenso em torno da Constituição, ou de revisões constitucionais também, que têm que ser objeto de grande consenso. Fora isso, não tem de haver consenso sobre mais nada, porque a outra lição é esta. As democracias podem morrer de excesso de consenso. O excesso de consenso é sintoma de perda de vitalidade. Portanto, nós temos de estar sempre muito alertas para quando aparecem políticos a apelar a grandes consensos, porque depois fazem multiplicar os inimigos do povo, que é uma estratégia que os fascismos, os nazismos, os comunismos sempre utilizaram. Há um tipo que levanta uma dúvida e aquela dúvida já nem é uma questão de ser legítimo ou não. Ele que levantou a dúvida é um inimigo do povo. O Partido Socialista faz isto a toda a hora. A toda a hora. Tenta abater as pessoas na praça pública como inimigos do povo quando há um obstáculo sério. Isto acontece com campanhas de difamação de pessoas individuais simplesmente porque levantam obstáculos à governação socialista a toda a hora. A mim custa-me que à direita depois já hajam uns tipos que dizem sim, nós temos de colaborar nisto. Não temos nada. Dentro dos poderes constitucionais, dos direitos constitucionais que é dado à oposição, nós temos o dever de escrutínio. Se há uma pessoa que diz agora não há escrutínio nenhum, agora é tudo consenso, essa pessoa está a faltar ao dever. E depois há outro pormenor que é, para haver um governo forte e para haver uma verdadeira reforma, tem que também haver uma oposição forte e que seja forte também naquilo que é o escrutínio e da apresentação de um projeto alternativo ao governo. Claro. Quando as pessoas dizem, bem, mas o teu entendimento
contra os consensos impede depois que haja reformas duradouras. Eu acho que isso é mentira. Em Portugal houve sempre pactos de regime entre o PS e o PSD. Farsas autênticas, farsas. Eu dou o exemplo sempre do pacto, quando o Marcos Mendes foi presidente do PSD, chegou lá também com esta treta do pacto de regime. Queria dar uma ideia de que era um tipo de estava na oposição, mas era um tipo de consenso. Fez um pacto de regime com o Sócrates, com o PS do Sócrates. Sobre o quê? Sobre a justiça. O Marcos Mendes fez um pacto de regime, um grande consenso nacional com o Sócrates, com o PS do Sócrates, sobre a justiça. A gente sabe a que estado chegou a justiça em 2011. Portanto, os consensos muitas vezes servem para serem farsas. Aqueles consensos de que nós precisamos para fazer reformas, quer dizer, fazer reformas só é preciso ter uma maioria absoluta no Parlamento, depois, para que elas possam germinar ao longo do tempo, é preciso esse consenso de que se fala, mas esse é um consenso que tem que ser realizado socialmente. Não é os líderes que dizem assim, agora há consenso, não se fala mais sobre isto. Isso não é consenso nenhum. São números para as pessoas aparecerem como acima da pequenez e da mesquinhez da discussão política. Mas foram sempre os inimigos da democracia que descreveram o dissenso político como coisas mesquinhas. Foram sempre, foi a linguagem típica do século XIX e do século XX, à esquerda e à direita. A mesquinhez dos deputados que estavam lá a discutir uns com os outros. E às vezes convém a gente ter alguma consciência histórica para pelo menos evitar que estejamos a dizer coisas que foram ditas e pensadas pelos inimigos daquilo que a gente aprecia e preza. Puxando um bocado a fita atrás daquilo que falámos há pouco da questão da representação e o Dr. Miguel Morgado falava da questão, por exemplo, de quando foi a primeira votação sobre se deveria haver ou não um referendo sobre a eutanásia, na primeira discussão sobre isso. Eu colocaria-lhe uma questão, até porque falava dessa questão da legitimidade a partir do momento em que o deputado é eleito, está lá para representar, não é? Eu o vejo desta forma. As pessoas votam nos partidos e, ao votar nos partidos, votam também em determinados assuntos que os partidos defendem, nomeadamente, por exemplo, essa questão do aborto, da eutanásia e outros temas, não é? Sim. Portanto, de certa forma, a nível parlamentar, um partido deve apostar naquilo que é a disciplina de voto ou dar liberdade de voto. Como é que se gera isto? Bem, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre o assunto, porque é pessoa juiz em causa própria, só por isso. Eu, quando fui deputado, não respeitei a disciplina de voto em algumas votações. Não em votações fundamentais, isso é o que mais faltava. O deputado sabe que tem uma espécie de trato com um partido. Por exemplo, eu não acho que seja aceitável um deputado do PSD, neste caso, votar contra as indicações do partido na votação do Orçamento do Estado. Ou numa moção de confiança ou de censura. Isso não acho. Acho que o deputado que entende que não deve votar ao lado do seu partido numa votação sobre o Orçamento do Estado deve demitir-se antes dessa votação. Eu, no entanto, considero que há sempre muitas votações no Parlamento. Vocês nem imaginam as dezenas e dezenas de votações que há no Parlamento português, todas as semanas, sobre os assuntos às vezes bizarros, assuntos que nem sequer deviam ir ao Parlamento, mas enfim. E onde eu acho que a disciplina de voto não se justifica minimamente. Portanto, eu acho que devia ser dada mais amplitude de liberdade de voto, sabendo, no entanto, e contra mim falo, que os partidos são também uma forma de disciplinar a opinião. E têm de ter um efeito disciplinar. Não é possível simplesmente dizer aos deputados agora vocês façam o que quiserem, venham cá votar no Orçamento do Estado. Isso também não é possível. Mas lá vê uma coisa. Nós temos de perceber que ao lado do sistema constitucional formal, ao lado não, mas em cima do sistema constitucional formal, há deputados eleitos nos distritos pelos eleitores, etc. E depois se reúnem no Parlamento, blá, 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 blá. Há uma cultura política que compôs, que foi dando forma depois, uma forma particular, à prática constitucional. No caso dos partidos, é inegável
que as pessoas nas legislativas votam nos líderes dos partidos. O que eu vou dizer não causa escândalo a ninguém, só mesmo às pessoas dos partidos, mas em Portugal ninguém quer saber dos programas eleitorais e nos outros países também não. Há um grande investimento que é feito para ter um programa com umas ideias aqui e acolá, mas quero dizer, eu diria que 1% do eleitorado do PSD votou do PSD porque estava a par do seu programa nas últimas eleições. E isto não é crítica nenhuma. As pessoas, enfim, para não estar a falar de 2019, eu tive aquela posição crítica para o meu próprio partido e para não pensar que eu estou a dizer mal do Rio. Em 2015, pronto, eleições de 2015, aquelas eleições foram entre o grosso da população portuguesa, que se dividiu entre apoiar a liderança de Pedro Passos Coelho ou apoiar a liderança de António Costa. E depois, claro, ainda houve uma parte da população portuguesa que disse, nem um nem outro, e dividiram-se noutros partidos, quer dizer, sobretudo à esquerda, o Bloco de Esquerda, o Comunista e tudo mais. E onde é que as pessoas votaram? O António Costa trouxe ideias para a campanha. Propostas, quer dizer, ideias trouxe. Não, estou a falar de propostas programadas. Não, propostas. Não havia propostas nenhumas. A proposta do António Costa era dizer assim, olha, se vocês me votarem a mim, eu irei reverter a austeridade do Pedro Passos Coelho, este que está aqui ao lado. E o Pedro Passos Coelho, o que é que disse? Disse, olha, se votarem a mim, eu vou mexer no IVA, vou mexer no IRS. Não disse nada disso. Disse, olha, se votarem a mim, eu vou ter a possibilidade de fazer as reformas para mudar o país, que eu não pude fazer porque tive sob problema de assistência. E vou, gradualmente, reverter a austeridade que introduzi. Foi isto que teve em casa nas eleições. E houve umas pessoas que acreditaram no Pedro Passos Coelho e votaram nele. 39% de quem lá foi votado. E depois 30%, 31%, acharam que o António Costa tinha... Que era mais interessante aquela coisa de reverter a austeridade, de mandar embora o Pedro Passos Coelho, não sei o quê. As pessoas não foram atrás do programa, tinha isto ou aquilo. Claro, serve para os jornalistas discutirem, depois os políticos dizem, mas eu no meu programa tenho, se for eleito. Não é? E é assim em todo lado. Mas, quando nós olhamos para as eleições, depois nós percebemos que o processo de escolha dos eleitores é simultaneamente mais simples, sim, e mais profundo do que uma escolha dos programas. É mais simples porque não é ver aquela lista toda e andar a fazer contas, se é isto, se é aquilo, se é melhor o IVA assim ou o IRS assado, não sei o que mais. Mas ao mesmo tempo é mais profundo do que uma lista de compras. Não é? Parece que o eleitor é uma espécie de cliente. Agrada mais que aumente o salário do funcionário público porque eu sou funcionário público. As pessoas não agem todas assim. Há um entendimento sociotrópico, chamamos assim, quer dizer que as pessoas são solidárias de uma situação nacional. A situação nacional diz-lhes respeito. Portanto, aqueles 31% que votaram no António Costa votaram porque acharam mesmo que o país ficava pior se ficasse entregue ao Pedro Passos Coelho. E aqueles 39% que votaram no Pedro Passos Coelho acharam que, se não fosse o Pedro Passos Coelho primeiro-ministro, o país ia ficar muito pior. Não era só eles, pessoalmente, que iam ficar pior. Portanto, eu acho que as coisas acabam de funcionar a este nível que eu estava a dizer, que é simultaneamente mais simples e mais profundo. Agora, temos que continuar a alimentar a farsa dos programas, claro, porque senão depois perguntam assim, então, diga lá, está a secretar para mim, qual é o seu programa? E a pessoa diz, não é, eu não tenho programa. E eu, este gajo não tem nada a pensar, não, espera, também não pode ser assim. Estou a fazer uma caricatura. Mas eu acho que não é uma caricatura excessivamente distorcedora. Olhando para essa questão, não faltará um bocado uma falta de comunicação entre os partidos e os próprios eleitores? Até mais, se calhar, a nível de proximidade e de contacto cara a cara, digamos assim. Sim, mais ao terreno. Isso eu acho que existe. Mas a tarefa também não é fácil para os partidos, quer dizer, é muito difícil hoje chegar com uma mensagem política a um público que, por muitas razões, algumas delas sociais, outras tecnológicas, se fragmentou na formação das suas preferências. Ao mesmo tempo, os partidos que dominam a vida política nacional, isto inclui também o Bloco de Esquerda, são partidos que foram formados nos anos 70. E que, portanto, herdam as estruturas dos anos 70. As secções, as distritais, com aquele modelo de reuniões e de assembleias, com o seu regimento e tudo mais.
Quando uma pessoa, imagino que leva alguém de 25 anos para uma Assembleia Distrital do PSD, se calhar com toda a probabilidade essa pessoa vai achar, mas que coisa mais enfadonha que isto é, já sei, esta vida partidária, eu vou ali e já vamos. Então, quem não pertence aos partidos pensa assim, mas porquê que eles não se livram daquelas estruturas? Pois é que isso é mais fácil dito que feito, porque no caso do PS e do PSD, que são partidos nacionais, os únicos dois partidos nacionais, e partidos nacionais não só do ponto de vista da consciência coletiva, mas da ocupação do território. O PS e o PSD têm de estar presentes em todas as esquinas do território português. Todas. O PSD está a perder agora muito terreno no Sul, não é? E a liderança do Rio tem acelerado isso à bruta. Sul do Tejo. Sul do Tejo, o PSD está a desaparecer. Mas ainda não desapareceu. O que quer dizer que o PS e o PSD têm de estar presentes em todo o lado. E quem é que depois garante a presença física do PSD? São as pessoas que estão lá, muitas delas desde os anos 70. Há pessoas de uma generosidade incrível, que nunca são recompensadas, cujo trabalho nunca é reconhecido. E há 40 anos que estão lá, abrem a secção, fazem o possível para manter aquilo. E não me venham com conversas que se os partidos se modernizarem, começarem a fazer com um sistema de comunicação completamente diferente, através do Instagram e não sei o quê, que isso substitui. Aquilo é insubstituível. Desaparecerem as sedes do PS ou do PSD de uma grande fatia do território seria um sinal de fraqueza dos seus partidos. É como a história dos cartazes. Os cartazes do PS e do PSD normalmente são enfadonhos. Não é? Chatos, que não dizem nada, põe na fotografia do homem, ou Costa, ou Rio, ou Passos, não é? Coisa desinteressantíssima. Aquilo tem algum efeito de atração de novos eleitores para falar do PS e PSD. Os outros podem arriscar mais, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, esses arriscam muito nos cartazes. PS e PSD não podem. Basicamente tem a fotografia dos gajos, os líderes e pouco mais. E um slogan qualquer, muitas vezes muito a mal amanhado. Aquilo não atrai ninguém, aquilo não atrai um voto. Mas, se eles não estiverem lá presentes com os cartazes, a malta vai dizer, os tipos são mesmo decadentes. E ninguém, de facto, está preparado ou disponível para dar apoio a um projeto político decadente. É preciso mostrar que se está em jogo. Como é que isto se resolve, não sei. Acho que, no entanto, quando aparecem lideranças mais estimulantes do que outras, esse problema tende a ser atenuado, não é? Quando há lideranças que conseguem estabelecer um contacto mais fácil com as pessoas, através dos seus gestos, da sua linguagem, dos seus atos, enfim, esse problema fica minorado. Mas não é fácil e não há uma resposta óbvia para isso. Não há uma resposta óbvia para isso. E olhando para essa questão e falando dessa questão de proximidade e até da questão dos sedes, quer distritais, quer até de concelhias, e olhando agora nós para o nosso próprio partido e para a direita, e para o panorama que hoje temos desde que foi criada a geringonça, digamos assim, a direita perdeu muito espaço daquilo que era o tempo de comunicação no Parlamento, não é? Porque a coligação era de tal maneira grande, não é? Porque gerou-se ali entre PS, PCP e Bloco de Esquerda e também os Verdes uma coligação que, de certa forma, diminuiu aquilo que era o poder de palavra dos partidos da direita, que é o CDS e o PSD, não é? E, portanto, isso torna ainda mais desafiante, ainda mais exigente o trabalho de terra e de conselhia também, das bases, digamos assim. Não, isso é verdade. Agora, nos plenários, a direita perdeu muito tempo de intervenção para a esquerda, isso é verdade. Mas nos plenários, nas comissões é um bocadinho diferente. Nas comissões há várias coisas ali a passar-se ao mesmo tempo, e sobretudo nas comissões de inquérito. Mas nos plenários, aquilo que verdadeiramente conta é, em 2 ou 3 minutos, ter algo que possa ser destacado pelos mídias. Primeiro, é muito diminuta a população que acompanha os debates parlamentares. Por isso, se a esquerda falou 60 minutos e a direita 20,
quer dizer, quantas pessoas é que assistiram mesmo a essa disparidade de tempo? Poucas. A maior parte das pessoas que vai aceder àquele debate parlamentar vai aceder através dos resumos que são feitos ou nos jornais ou nas televisões. E aí o resumo é razoavelmente igualitário. Ou se tem alguma coisa de interessante para se dizer, às vezes não é coisas interessantes para dizer, mas coisas espetaculares, quer dizer, que causam espetáculo. Muitas vezes os destaques vão para a palhaçada, para o gajo que fez um insulto, ou que fez uma piadola sem graça nenhuma. Não é tanto para ter dito alguma coisa de interessante. Mas consegue-se lidar com essa desigualdade nos tempos, jogando dessa maneira. Isto é, quem está a falar tem de perceber que quem, na verdade, está a ouvir, não é a pessoa que está a ver aquilo 2 horas ininterruptamente, mas a pessoa que vai ver aquilo, a peça de 45 segundos no telejornal, ou então vai ler o online, a transcrição no online, que também tem de ser uma síntese. Nas comissões é um bocadinho diferente. Nas comissões nós precisamos dos votos, do peso dos votos para impor determinadas posições. As comissões de inquérito foram totalmente desvirtuadas, totalmente corrompidas pela esquerda parlamentar nestes últimos 5 anos. A esquerda da geringonça comprometeu gravemente uma instituição da democracia parlamentar da comissão de inquérito. Corromperam aquilo tudo. E aí sim, aí foi porque a fraqueza da preponderância dos lugares no Parlamento da direita tornaram-na demasiado fraca, mas não foi tanto por ter tido pouco tempo para falar. Aí isso eu acho que apesar de tudo se consegue compensar de alguma maneira. Lá está, acho que é possível contornar isso de alguma maneira, mas depois nas comissões o caso já é diferente. Nós estamos já muito perto do final da nossa conversa, já falámos da questão do reformismo e também um pouco daquilo que também já é a síntese um bocado do projeto 5.7. Aquilo, e em jeito de remate final, eu colocaria-lhe 2 perguntas numa só, que é que papel tem a comunicação social nesta proximidade entre a classe política e o eleitorado, e depois também que desafios se colocam tanto à comunicação social atual como aos próprios partidos. Pois, isso também é muito vasto, não é? E complicado. Eu diria o seguinte: a nossa comunicação social, em geral, está numa situação de grande fragilidade. De grande fragilidade financeira, de meios, de recursos, etc. Essa fragilidade agrava um jogo cujos termos estão viciados. Que é este. Há um jogo político entre esquerda e direita em Portugal em que a esquerda promete auxiliar, através dos recursos do Estado, os seus aliados, e a direita tem um projeto de emancipação da sociedade civil como um todo dos auxílios do Estado. Numa situação de fortaleza, de estabilidade, enfim, este jogo pode ser jogado de uma maneira razoavelmente paritária. Quando estamos a falar de um país falido, como Portugal está desde há uns 10 anos para cá, e continua falido, Portugal, neste momento, nós estamos aqui a respirar financeiramente porque o Banco Central Europeu comprou-nos a dívida toda, ou quase toda. Só nós estamos em apuros já há muito tempo. Mas, enfim, quando nós estamos numa posição de grande vulnerabilidade, torna-se quase inevitável um apoio tácito, e neste momento já explícito, àqueles que dizem eu dou-te dinheiro. Se for eu a governar, eu dou-te dinheiro. Vocês sabem, quem me está a ouvir, sabe certamente que eu tenho sido crítico do Rio desde a primeira hora e continuo crítico do Rio. Mas eu não acho que seja aceitável que uma alta jornalista de um jornal como o Público diga que o Rio não pode ser Primeiro-Ministro porque é contra se dar 15 milhões de euros à comunicação social enquanto as outras empresas do país estão em apuros. Eu não estou a dizer que concordo com o Rio ou que discordo. Estou a dizer é que não se pode dizer que o líder da oposição não pode ser Primeiro-Ministro porque não vai dar dinheiro aos jornais. Até porque o princípio básico do jornalismo é a isenção, não é? A isenção, lá está, é trazer a nu, colocar debaixo da luz pública
aquilo que o governo está a fazer. Não quer dizer que seja só dizer mal, se está a fazer coisas bem, com certeza, diga lá o que é que o governo está a fazer bem. Mas não é certamente ocultar o que está a fazer mal e mais. E não pode ser a correta transmissão do governo. Há muita comunicação social neste momento que é uma correta transmissão do governo, de uma forma ou de outra. E isso acaba por perverter a missão desses órgãos de comunicação social. Claro que depois teríamos de discutir porque é que os órgãos de comunicação social estão com as dificuldades com que se debatem atualmente. Claro, esses problemas estão todos ligados. Mas a mim preocupa-me que haja um grau de dependência tão grande neste momento da comunicação social relativamente ao governo ou ao partido do governo e que nós tenhamos no poder pessoas que não hesitam em utilizar esse poder ascendente sobre os jornalistas e sobre os órgãos de comunicação social para os dominar. Isso não é uma característica especial do governo Costa, isso era já assim no governo Guterres e foi assim a uma escala nunca antes vista com o governo Sócrates. Portanto, nós não estamos a falar aqui de algo que começou anteontem. Isto é uma tendência que já vem desde há muito tempo e quando determinadas condições se realizam, grava-se. Hoje em dia, arranjou-se uma maneira de não se querer falar deste assunto porque quem levanta este tema imediatamente é bombardeado pelas pessoas habituais de ser um queixinhas, alguém que diz isto porque não consegue realizar ganhos políticos de outra maneira. Enfim, é uma conversa de má fé à qual não se deve dar sequer troco. Não se deve dar troco, quer dizer, não se deve responder sequer. É motivada por uma má fé tão profunda que não vale a pena sequer dar troco. Agora, que a situação é grave e compromete depois o funcionamento das instituições democráticas e a nossa vida cívica em liberdade, no pluralismo, isso compromete. Não vale a pena estarmos aqui com conversas. Dr. Miguel Morgado, mais uma vez, e chegamos ao final da nossa conversa. Muito obrigado por ter aceito o convite e foi uma honra tê-lo aqui neste projeto. Foi um prazer, gente. Voltamos depois a conversar.